E aí, Medved, tudo bem com você? Tô gravando esse vídeo hoje que eu vou falar sobre timidez, como que eu venci a minha timidez, né? E por que veio a ideia desse vídeo? Essa ideia partiu de uma pergunta que a Ana Life fez, então aqui meu agradecimento público a você, Ana Life, obrigada por isso, porque a sua pergunta me fez fazer uma retrospectiva mesmo da minha trajetória para entender, né, como que eu venci a minha timidez. Então eu vou contar um pouco, que eu já contei, né, no Instagram da minha dificuldade até de pedir uma pizza por telefone. Eu não pedia, eu ficava com fome para não ter que falar no telefone, né? Então eu tinha alguns aspectos de timidez que eram bem tensos, né? E aí eu vou contar um pouco do que foi acontecendo ao longo da minha trajetória que favoreceram com que eu ficasse menos tímida, né? Que me desinibisse um pouco mais com relação à minha fala, à minha comunicação, para que hoje eu possa estar, inclusive, gravando esse vídeo, né? Então, qual é o meu objetivo com esse vídeo? É que através da minha história você também consiga, caso seja também uma questão para você, que você consiga também ir se superando, né? Passo a passo você vai também se desenvolvendo, tá? Então eu espero sinceramente que esse conteúdo contribua aí com a sua jornada. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é que, assim, eu, desde a graduação, né, eu tinha uma postura, assim, de ter muita vergonha de perguntar, medo, né, do julgamento das pessoas, o que as pessoas iam falar se eu perguntasse, por exemplo, algo em sala de aula. Então, eu nunca fui uma aluna que foi aquela que perguntava tudo, que falava, que me posicionava, morria de vergonha de apresentar trabalho, então era algo que era muito desafiador, eu passava mal, né, para apresentar o trabalho, porém, desde a graduação eu sempre tive muita consciência do quanto que eu precisava fazer estágios, precisava fazer monitorias, que eu precisava realmente ter prática também além da teoria em sala de aula. Eu precisava fazer algo mais, tanto para enriquecer meu currículo, né, quanto para eu conseguir consolidar o conhecimento teórico que eu estava tendo dentro da sala de aula, tá? Então isso sempre foi muito claro para mim. Desde o primeiro período da faculdade eu fiz estágio, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro estágio eu não sabia o que era uma seringa de 5. A professora, né, na época, pediu para eu pegar uma seringa de 5 e eu não sabia o que era uma seringa de 5, sabe? Só para você ter ideia, né, do quão crua eu tava ainda para aquele estágio, mas que foi muito importante para o meu crescimento, meu desenvolvimento, tá? E aí, com foco nisso, em sempre buscar fazer estágios, monitorias, né, eu acabei sendo desafiada a falar um pouco em público durante essas monitorias, né. Então, eu fui monitora de zoologia, na monitoria de zoologia eu precisava, além de preparar as questões para aula, eu precisava, volta e meia, falar com os alunos, instruir os alunos, principalmente quando eles iam estudar para a prova. Depois, teve uma disciplina em específico que eu fui monitora de semiologia também. Na disciplina de semiologia, eu precisei assumir uma aula, né, prática, eu mesmo dar aula prática de sistema cardiorrespiratório, né, e o cardio era uma coisa que eu nem sabia ainda que eu ia atuar com cardiologia, né, mas eu gostava do assunto, então eu dei aula prática, né, para os alunos e tal. Então, essas condições que eu me colocava acabavam me desafiando, tá? Mas ainda assim, era uma limitação muito grande, por exemplo, fazer uma pergunta em sala de aula. Eu não me lembro de uma vez que eu tenha feito pergunta em sala de aula durante a graduação, não me recordo, né? Então, eu até fazia pergunta, mas muito no particular com o professor, por conta do medo do que ele ia pensar, do que as pessoas iam pensar, da resposta que ele ia me dar, enfim. E aí, depois que eu me formei, né, depois da graduação, o que aconteceu? Nós fomos para Botucatu, tanto eu quanto o Rodrigo, né? E em Botucatu, o Rodrigo passou no primeiro ano de residência, né? E no segundo ano, e eu não passei no primeiro ano, eu só passei no segundo ano que eu prestei. Então, nesse primeiro ano aí, que o Rodrigo já estava no R1, né, no primeiro ano de residência, eu fiquei como aluna especial do mestrado. E eu fui para Botucatu numa condição que eu não tinha opção de não me desafiar, né? Então eu tava numa condição familiar que tava muito desafiadora. Então meu pai tinha acabado de falir com uma empresa dele, onde eu trabalhava, inclusive, né? Então eu fui pra Botucatu meio que assim, cara, eu tenho que fazer dar certo, eu não tenho outra opção, né? Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E qual era o meu objetivo nesse ano que eu passei como aluna especial do mestrado? Eu precisava enriquecer o meu currículo porque eu sabia que eu prestaria novamente a prova no final do ano. Beleza.
Aí, o que que aconteceu, né? Eu entrei como aluna especial do mestrado e tal, e uma das professoras, que é a Malu, minha professora querida, foi minha orientadora da residência, né? Ela sabia da minha afinidade por neonatologia, que eu tinha trabalhado, tinha feito o meu TCC da graduação com neonatologia de cães, né? E ela perguntou se eu não poderia apresentar o meu TCC, né, para os alunos, para os pós-graduandos da Unesp de Botucatu. Então, na hora, você pensa assim, nossa, mas eu não tinha nem residência, eu era recém-formada, tava como aluna especial só do mestrado, e ela me desafiar, hoje eu fico pensando assim, nossa, como que naquela época, eu aceitei, tá? Por mais que fosse um desafio para mim falar em público, principalmente para um público tão selecionado, né, que eram pós-graduandos, então mestrandos e doutorandos da Unesp, eu me desafiei, mas porque naquela situação eu não tinha opção. Então eu precisava enriquecer meu currículo, então eu não podia me dar o luxo, digamos assim, de falar assim, professora, eu tenho vergonha. Então eu aceitei de prontidão, por mais que aquilo tenha me ruído por dentro, né, o fato de eu saber que eu ia apresentar algo para os pós-graduandos, e o medo, né, de eu ser questionada de algo que eu não saberia, enfim, porque eu era recém-formada, eu tinha muito pouco conhecimento de trajetória, né, de jornada de vida ainda. Pois bem, então isso foi um ponto marcante, né? Não ter opção e aceitar as coisas que vão vir, focando sempre no o quanto que isso vai me agregar no final do ano, na hora que eu prestar a prova da residência, tá? E aí, depois que eu entrei na residência, eu passei, né, no segundo ano que eu prestei, eu passei para residência. Um outro ponto muito, muito marcante na minha trajetória foi que no meu R2, quando eu me transformei em R2, o professor Henrique, que era o professor responsável pela clínica de pequenos animais na época, né, pelo serviço de clínica de pequenos animais, ele me promoveu a líder dos residentes, né? Então, isso no momento que ele promoveu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, por que eu, né? Por que eu? Tipo, eu me achava sempre uma pessoa muito retraída, não gostava de chamar a atenção das pessoas. Imagina, eu na função de líder do residente, eu ia ter que falar com os estagiários, eu ia ter que instruir os estagiários, eu ia ter que organizar, né, quando as pessoas estivessem ali numa postura que pudesse influenciar o ambiente negativamente, eu precisaria posicionar essas pessoas, dar feedbacks. Então foi uma postura que foi uma posição que foi muito desconfortável para mim, né? Só que aí, na época, o professor Henrique falou, né, olha, você tem que desenvolver mais a sua autonomia. Ele me deu alguns feedbacks, né, você precisa trabalhar mais a sua autonomia, você pergunta muito, né, então tudo isso por insegurança mesmo, né. Então ele foi e falou assim, eu enxergo que você consegue dar conta, né, dessa posição. Fui, né, não tinha outra opção, encarei, né. E isso também foi uma coisa que facilitou o meu processo, e hoje eu agradeço tanto por eu ter tido esse desafio, né, e essa experiência, mas que me agregou tanto, né. Então eu fui, né, eu fui líder dos residentes do lado da Unesp de Botucatu nesse ano, né. E nesse ano eu precisei me desafiar muito nesse sentido, falar com os estagiários, dar feedbacks, falar com os outros residentes, né, dar feedbacks a respeito das coisas que a gente precisava colocar em ordem. Enfim, eu era a pessoa chata da residência, né, mas eu consegui conduzir isso. Então, eu falo que eu pegava bem no pé mesmo, coitados meus residentes parceiros, né, que eu ficava falando, precisa finalizar a ficha, precisa lançar pra gente ter estoque para pegar equipamentos, pegar gás e algodão, seringa, né, a gente precisava lançar para que a gente tivesse estoque pro mês seguinte. Então eu pegava muito no pé das pessoas, né, com relação a isso. Mas isso me fez crescer muito, né, tanto em termos de autonomia, né, que era uma coisa que o professor Henrique me falou, mas também eu entender que eu poderia dar conta daquilo, que eu daria conta daquilo, né? Que eu conseguiria fazer aquilo que eu imaginava que eu nunca conseguisse fazer, que era dar feedbacks, que era me posicionar, enfim, né? E aí, o que aconteceu depois disso, né? Depois disso, a gente sai da residência, vai para o mercado de trabalho, e eu acho que, assim, a questão do mercado de trabalho
dentro da área que eu escolhi, né, que foi a clínica de pequenos animais e posteriormente a cardiologia, a gente também é exigido no dia a dia a trabalhar essa questão da comunicação. Então a gente toda hora tem um cliente novo dentro da sala. Então o fato de ter toda hora um cliente novo, como que isso te desafia? Isso te desafia a você encontrar diferentes formas de se comunicar. E quanto mais você encontra diferentes formas de se comunicar e quanto mais você lida com as pessoas que têm um perfil diferente do seu ou que são mais desafiadoras para você se comunicar e se relacionar, mais você vai se sentindo seguro para as outras situações também. É um processo natural, né? Por mais que a gente pense que não, né? Isso vai favorecer também na hora que eu for me relacionar, por exemplo, dentro de uma sala de aula, dentro de uma comunicação para o público maior, né? E aí, depois que aconteceu isso, né, depois que eu entrei no mercado de trabalho, aconteceu um outro ponto que foi... eu comecei a me desafiar e a fazer cursos fora da área técnica veterinária. Então eu comecei a fazer o curso de formação em programação neurolinguística, depois eu fiz o MBA, né, em gestão estratégica de pessoas, fiz a formação em coaching, enfim, fiz várias formações. E dentro dessas formações, eu fui adquirindo conhecimentos que eu poderia aplicar dentro do hospital que eu trabalhava. Então eu cheguei para o pessoal, para os gestores, né, do hospital e perguntei, olha, eu posso dar treinamento? Eu fui ganhando espaço para dar treinamentos não só na área de cardiologia, mas também em outras áreas. E quanto mais a gente exercita a prática, né, ela traz pra gente a consolidação daquilo que a gente domina, tá? E a prática também traz a questão da autoconfiança, porque é o seu resultado. O resultado reforça a autoconfiança, né? E aí eu fui me desenvolvendo mais ainda, porque eu ia fazendo, gente, eu cheguei a dar palestra, né, falar para 2 pessoas, né, e eu não me importava, porque o que eu estava fazendo era um treino, tá? Então eu falava para 2 pessoas, não tinha problema nenhum, eu marcava de domingo de manhã, teve uma época que a gente fez um treinamento, né, com o auxílio lá do pessoal do Hospital Inova, que a gente fazia encontros aos domingos, era para quem queria, não era obrigatório, e todo domingo, né, os domingos marcados, a gente ia lá e ficava 3 horas de manhã falando sobre conteúdos além da parte técnica veterinária, isso em 2018, né? Então eu fui me trabalhando, eu fui ali afiando meu machado, né? Colocando tudo aquilo que eu tinha adquirido em campo, né? Para eu entender como que eu poderia jogar aquele jogo, tá? E aí, só que ainda assim, nesse momento, por mais que eu falasse para muitas pessoas, por exemplo, gravar vídeo era uma coisa muito desafiadora, né? Até 2019 era assim, muito desafiador. E aí, em 2019, o que aconteceu? Eu precisava dar mais esse passo. Entende que são passos, né? Cada vez que a gente transpõe uma barreira, a gente entra numa nova fase. E aquela nova fase vai exigir que a gente transponha mais uma barreira, né? Então, é um processo. E aí eu não fazia, por exemplo, nessa época ainda eu não fazia vídeo. Eu tinha um bloqueio muito grande com vídeo. Cara, como que eu vou gravar vídeo, né? Como que eu vou gravar olhando? Eu ficava muito nervosa, eu não gostava de me ouvir, eu não me assistia novamente, né? Gravei muitos vídeos e deletei, nunca postei. Mas aí chegou um determinado ponto que eu senti que eu precisava fazer, né? Por que eu tava me propondo a fazer, eu precisava começar a fazer vídeo. E a grande questão, gente, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que você preste atenção, né? É que eu focava muito mais no que eu precisava, o que eu almejava, e para isso eu precisava pagar um preço, que nesse momento era a gravação de vídeo. Então, ok. Então eu vou pagar esse preço para ter o resultado. Assim como lá quando eu dei aula para o pessoal da pós-graduação da Unesp de Botucatu, eu precisava o quê? Passar na residência. Para passar na residência, precisava enriquecer meu currículo. Então, para isso, eu precisava dar aula. Então, eu vou dar aula, porque esse certificado da aula vai enriquecer meu currículo. Então, eu sempre focava no resultado que eu ia ter e não na ação específica. Por mais que a gente pensa na ação também, a gente fica nervoso e tal, mas eu dava muito mais ênfase à recompensa que eu ia ter a partir daquela ação. E nesse momento não foi diferente.
E aí, o que aconteceu em 2019? Que aí você já deve ter ouvido a gente falar, né? A gente chegou na frente a gente fez um vídeo, né, pro Instagram e falou bem assim, olha, a partir de amanhã, isso foi no dia 30, foi no final de agosto. A partir de amanhã, o mês do médico veterinário começa, né, que era setembro, e a gente vai fazer uma série de 30 dicas através de vídeos, tá? Pra você alavancar a sua carreira na medicina veterinária. E aí foi quando eu fiz o comprometimento público. E é outra coisa que funciona muito pra mim. Toda vez que eu me comprometo publicamente, isso faz com que eu tenha muito mais chance de eu realmente executar. E muitas pessoas são assim, né? Então, o que eu uso? Né? Eu uso isso como estratégia. Como que eu uso isso? Eu uso isso estrategicamente. Já que eu me comprometo mais com as outras pessoas, quando eu tenho um comprometimento público, eu tenho mais adesão àquilo que eu preciso fazer, então eu vou utilizar isso a meu favor, tá? E aí, nesse momento, eu fiz esse comprometimento, né? E aí, gente, depois de 30 dias gravando vídeo todos os dias, você começa, com a prática, aquilo começa a ficar normal. E mais uma vez, né? Você passou aquela barreira e entrou numa nova fase. Então, o vídeo começou a ficar normal pra mim, né? Então, de tanto que eu fiz, por isso que é importante a gente se desafiar e fazer. Porque quanto mais você pratica, mais confortável você se sente naquela prática. Então, assim acontece também dentro da medicina veterinária. Quanto mais eco eu fiz, mais segura eu fiquei de fazer eco. Quanto mais atendimentos de cardio eu fiz, mais segura eu fiquei com relação à condução de um caso cardiológico. Então, é normal. A prática, ela traz para você essa segurança, né? E aí, um outro ponto que foi muito importante nesse momento da gravação de vídeo em específico, né, foi que eu coloquei a minha mensagem acima do meu medo do julgamento. Então, assim, cara, se assim, o que eu disser através das redes sociais, através dos vídeos, ajudar uma pessoa, já vale a pena. Se um médico veterinário, por exemplo, que é uma coisa que sempre me comove muito, se um médico veterinário ouvir eu falando algo que impeça dele, por exemplo, cometer um suicídio, que é uma realidade que é muito, muito grave na nossa profissão, né? Eu vou estar feliz, eu vou ter cumprido a minha missão. Então eu coloquei a questão da mensagem acima do medo que eu tinha de ser julgada. E aí o medo do julgamento ele fica muito menor, porque a causa ela é muito maior. Então é outra estratégia também que eu adotei para fazer os vídeos. E repetir. Quanto mais você repete, mais seguro você fica daquilo, né? E aí, nesse momento da minha trajetória, eu já fazia, né, perguntas, por exemplo, em salas de aula, no meu MBA, eu perguntei muito, eu participava muito, já é totalmente diferente de como eu fui na graduação. Só que aí tinha uma coisa ainda que eu nunca tinha feito, que era participar de um evento grande, um evento com pessoas que eu não conheço, e pegar o microfone e fazer uma pergunta para o palestrante. E aí isso aconteceu em julho de 2021, né? Que eu fui num evento grande lá em Alphaville, e nesse evento eu consegui pegar o microfone e fazer a pergunta. A minha pergunta ela não foi respondida, mas assim, o que eu queria ao fazer aquela pergunta era mais uma vez ir para minha nova fase, ir para um novo nível, né? Eu precisava me destravar porque eu nunca tinha feito aquilo e eu fiquei muito nervosa, a boca secou, tudo aconteceu, né? Eu fiquei com medo do que as pessoas iam pensar, do que o palestrante ia falar, tudo isso passou na minha cabeça. Só que o que eu focava naquele momento eu preciso fazer a pergunta para que eu destrave nesse aspecto também, né? E isso a gente precisa ir se desafiando o tempo inteiro, né? Então, e aí o último ponto, um outro evento também que foi muito marcante para mim, quando eu fui na mentoria com o Pablo Marçal e que a gente participou da Corrida da Vida, teve um momento que a gente estava com em torno de 50 pessoas ali na mentoria, né? E nessa mentoria teve um momento que a gente precisou fazer um pitch, né? Que o pitch é um argumento de venda, né? Você falar a respeito do que você faz, do que você entrega, enfim. E aí, nesse pitch, nesse momento, eu dialoguei muito comigo mesma. Cara, será que eu faço? Será que eu não faço? Ninguém aqui é veterinário, eu trabalho com veterinário, não sei o que lá, não sei o que lá. Fiquei naquele diálogo interno, né, pra saber se eu fazia ou não fazia. Até que eu fui, peguei o microfone e eu falei, olha, eu sou Vanessa, sou fundadora da MedVet Masters, trabalho com desenvolvimento de carreira em negócios veterinários, e fui falando e fiz o meu pitch, né, e fiz a minha propaganda lá, né.
Então, tudo isso são passos que a gente precisa se desafiar. Mas o que é o ponto aqui? Acho que duas coisas foram fundamentais nessa trajetória. Primeiro, é você não ter opção, e no primeiro momento, quando eu fui para Botucatu, eu realmente não tinha opção, né? Eu tinha que dar certo, né? Tudo aquilo que eu estava fazendo tinha que dar certo. Mas é também a gente não ficar se dando muitas opções. Então assim, não, eu não vou falar isso não, porque daí depois eu falo aquilo, depois eu falo aquilo outro, sabe? Tem um plano B, C, D, E, F. Não é ruim na minha percepção ter plano B, C, D e F, mas você precisa colocar todas as suas forças no seu plano A, porque é o melhor plano para você. Então, é você não se dar muitas opções e não flexibilizar muito com relação àquela barreira que você tem que transpor. É você ir lá enfrentar e pronto, tá? Sabe aquela frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? E o outro ponto também que foi fundamental nesse aspecto foi eu olhar muito mais para a recompensa. Cara, o porquê que eu tô fazendo isso, né? O pra que eu estou fazendo isso? Para que eu vou me submeter a isso, né? Qual é a recompensa que eu vou ter? Do que focar na tarefa em si, porque a tarefa ela é só a atividade, né? Aquele desafio é só uma ponte para eu conseguir acessar o que eu quero. Então, eu colocava sempre o foco no que eu queria, no meu objetivo, para passar aquela ponte, tá? Então, eu espero sinceramente que isso te ajude, né? Entenda que tenha autoempatia, entenda que é um processo e que você tem que ir entendendo qual é a próxima barreira que você precisa transpor para você passar para sua nova fase, tá? Então espero que seja útil para você e depois comente aqui comigo também o que você achou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like aí, porque isso vai fazer entregar para mais pessoas, né? E deixar o seu comentário também a respeito do que você fez, do que você vai fazer, né? Para também transpor essa barreira, caso a timidez também seja o seu caso, tá bom? Um beijo!